A última do Flamengo é a insatisfação de jogadores com os métodos de Jorge Sampaoli, com o período de treinamento sem folga, enfim, um filme antigo que se repete, como relatam os companheiros do site GE. Bem, eu até coloco o link da matéria do Fred e do Eric Faria aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa ler, caso ainda não tenha visto. E vamos falar sobre isso nesse vídeo com o apoio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você acompanha os momentos mais importantes dos jogos da Copa Conmebol Libertadores e da Copa Conmebol Sul-Americana. Aconteceu um lance importante ou um gol, você vê no OneFootball. E também os melhores momentos do Campeonato Brasileiro. Você faz o download, acessa esse conteúdo que é de graça, além de vídeos, entrevistas e tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. Tudo isso é de graça no OneFootball. Faça o download do aplicativo no link que está aqui embaixo ou no QR Code que você já viu passando aí na tela. E você, dessa maneira, também apoia o canal, porque mostra a força do youtube.com/MauroCésar para os amigos do OneFootball. Beleza? É isso. Muito bem. Bem, a matéria trata da insatisfação dos jogadores e tudo mais. Nós acompanhamos isso paralelamente ao desligamento do Marinho, por indisciplina. Por indisciplina, como também o site GE registrou, entre outros companheiros que cobrem o dia a dia do Flamengo. O que aconteceu? O Marinho não quis viajar para o Chile alegando uma lesão, já estaria negociando, inclusive, paralelamente, como informou o UOL, com o São Paulo, deve ir para o São Paulo, e acabou não viajando no momento que o Sampaoli exigiu que todos viajassem para o jogo contra o Ñublense, mesmo quem estava lesionado, o caso do Arrascaeta e do Matheus França, que não puderam jogar, mas tiveram que viajar. E esse seria um dos motivos da insatisfação com a volta da Argentina após o empate com o Racing, jogo que o Flamengo poderia ter vencido, ficou com um homem a mais, um dos jogos em que ficou com um homem a mais e não conseguiu vencer, e consequentemente os jogadores tiveram que voltar por uma decisão do técnico direto para o CT, os 29 dias sem folga, treinando para tentar colocar os caras em forma. Tudo isso, gente, que o Sampaoli está fazendo, pode até não dar resultado, mas é óbvio que tem um objetivo, o Flamengo. O objetivo é o Flamengo. É que os jogadores entrem em forma, porque não estão, porque tiveram 42 dias de férias e quando deveriam já estar fazendo condicionamento físico para o dia 2 de janeiro, quando chegou o técnico de então, Vitor Pereira, já terem condições de trabalho. Eles só do dia 2 começaram. Menos de 2 semanas depois jogavam já contra a Portuguesa, porque mais de 13 dias tinha um jogo contra o Palmeiras pela Supercopa. Então, o Vitor Pereira teve que acelerar todo o processo com o Mário Monteiro, hoje preparador físico, que era do tempo do Jesus, o Flamengo recontratou, independentemente do Vitor Pereira. Tudo ficou apressado. Decisão da diretoria e atendendo reivindicação dos atletas. Então, eles são, sim, responsáveis, junto com a diretoria, pelo mau planejamento e quiseram apenas o benefício dos 42 dias de férias. Não pensaram no início de temporada, na importância dos jogos, na chegada de um novo técnico e no time e na torcida. Viram a conveniência deles. Isso é um ponto muito claro, na minha opinião. Pode ter uma exceção ou outra de um ou outro jogador que, de repente, foi voto vencido. Mas o grupo decidiu assim. E a diretoria passou a mão na cabeça e deu a eles 42 dias de férias. O efeito dominó vem até hoje. O Sampaoli tenta corrigir. Isso é ruim pro Flamengo? Não, isso é bom pro Flamengo. O técnico quer colocar os jogadores em forma. Ah, mas ficaram sem folga 29 dias. Tiveram 42 dias de férias. Que se faça um pequeno sacrifício agora e na data FIFA ou mais adiante, tirem 3 dias, descansem um pouco. Tiveram períodos de dias, de 3 dias de férias, de folga, com o Vitor Pereira para ajustar, inclusive, o calendário de folga. 29 dias sem férias, dá quase um mês. Então, se é uma por semana, são 4 folgas atrasadas, que sejam pagas. 2 ou 3 agora num período de data FIFA, mais adiante, mais um dia, mais outro dia, e aí você vai ajustando. E os jogadores podem, de alguma maneira, ter essa compensação. Ou que se pague nas férias do ano que vem, com 33, 32, 34, 35 dias de férias, ajustando esse calendário. O importante é o momento, e no momento é a hora de sacrifício. Se você trabalha numa empresa, seja qual for a sua atividade profissional, e essa empresa precisar de você um sábado, um domingo, um feriado, porque ela está com um problema e é bom para todo mundo, para a manutenção dos empregos dessas pessoas, que se trabalha até mais tarde, que se trabalha no fim de semana e depois ganha hora extra ou compense, você vai trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu trabalho aqui todo dia. Todo dia trabalho. Eu não tiro folga. É uma opção minha. É meu modelo de trabalho. Fazendo o canal aqui no YouTube, todo dia tem vídeo, trabalhando para a Jovem Pan, para a TV Cultura, para o Portal UOL, fazendo minhas redes sociais, mas eu estou todo dia aqui trabalhando. Como era também nos tempos que eu trabalhava na ESPN. Trabalhava 6 dias por semana, tinha um dia de folga. Então, assim, funciona assim. Quando era necessário viajar pela ESPN, quando era necessário fazer uma cobertura, a folga era adiada, tirava depois. Como qualquer profissional. Acontece comigo, como jornalista, com você, na sua atividade profissional, e que aconteça com jogadores por 29 dias, se for preciso.
para que entre em forma, se alimente adequadamente. Tudo que o São Paulo está tentando fazer, muito claro, é para o bem do time, é para o bem do Flamengo, é para que o Flamengo melhore, precisa melhorar. Se você não gosta da estratégia dele, acha que ele é um mau técnico, vai errar, vai acertar, ok. Mas me parece muito claro que ele tenta colocar ali uma relação profissional. E quando começam a vazar essas insatisfações, vem da onde? Vem de jogadores, de assessor de jogador. Tem assessor de jogador, ex-assessor, relacionado a muitos atletas que fica minando o São Paulo em rede social o tempo todo, embarca quem é trouxa, quem é ingênuo. Fica ali o tempo todo, minando e minando. Ah, é ruim, claro que é ruim. Bom é técnico que compõe com os jogadores, que passa a mão na cabeça. Passa do momento do Flamengo ter uma relação profissional com seus jogadores. O ambiente do Flamengo no CT, você pode questionar a qualidade do trabalho dos profissionais, mas todos o são, exceção do Marcos Braz. Do Bruno Spindel para baixo, são todos profissionais. O Juan, o Fabinho, gerente técnico de futebol, tem o Carlos Noval, gerente de transição, tem supervisor, tem vários profissionais ali dentro, todos são remunerados, têm carteira assinada, são profissionais do Flamengo. Só Marcos Braz que é um dirigente estatutário. Se sair o Braz, vai entrar um outro. Essa é a estrutura. Ela é profissional. Se você chegar à conclusão que os profissionais não são bons o bastante, então que se troque os profissionais ou alguns deles. Mas a mentalidade tem que ser profissional ao extremo. No ano passado, o Rodinei deu entrevistas, o Davi Luiz também, um falando sobre o outro. O Davi Luiz aconselhava o Rodinei, orientava o Rodinei para que ele se dedicasse mais e tudo. E ele teve sua melhor temporada no Flamengo, o jogador que chegou em 2016. Só foi fazer uma temporada digna de elogios em 2022, ainda assim com erros crassos, como no gol do Atlético Mineiro, marcado pelo Hulk na Supercopa, em falha dele, numa disputa pelo alto com o Vargas. Jogo importante naquele momento. Naquele momento era um jogo importante. Como o gol contra o Corinthians, lá em Itaquera, interrompendo uma sequência de jogos. O Flamengo não perdia para o Corinthians, vencia quase todos. Entrou com o time quase cheio de reservas, ele fez um gol contra sozinho. Teve falhas clamorosas, ainda assim participou da jogada do gol da Libertadores na tabela com o Everton Ribeiro, fez bons jogos. Mas aí entrou o Davi Luiz, um cara experiente, é um cara preocupado com o grupo, muito competitivo, com a mentalidade muito profissional, que chegou ali e fez a cabeça dele. Mas é absurdo que você precise que um jogador oriente um outro, não é um garoto. Fosse orientar um garoto de 18, 19 anos, ok. Mas um homem de 30 anos, já 31 anos, com longo período no futebol e longo período no clube, esse é o ambiente do Flamengo. Todo mundo achou bonito, legal e tal. Poxa, olha só o Davi Luiz orientando o Rodinei. Mas, gente, o Rodinei já era para ser mais competitivo há mais tempo, independentemente da chegada do Davi Luiz. E hoje o Davi Luiz vive uma fase técnica que não é boa, o Vidal vive uma fase técnica que não é boa, a relação custo-benefício não é interessante. Aí se comenta também divisão de grupo do fulano. Grupos são normais dentro do ambiente. Vai ter sempre grupo. Tinha grupo também na época do Jesus. O importante é que os caras sejam profissionais, entrem em campo e joguem futebol. E isso é o que o técnico está tentando fazer. Se ele vai acertar ou vai errar, se ele vai fazer a escolha errada, se ele queimou, não utilizou 2 substituições, são questões menores numa discussão muito mais ampla, que é a necessidade urgente do Flamengo ter uma relação profissional com seus atletas e com todos que ali trabalham no CT. Urge a necessidade de ser profissional. E quando isso começa a vazar, vaza por dentro do CT, vaza por jogador, não diretamente com o repórter nessas horas, mas geralmente por intermédio de interlocutores, o empresário, o agente, o assessor, passa, fulano está insatisfeito. E quando tem um jogador saindo por indisciplina, a tendência é que esse vazamento seja ainda maior, né? Porque as pessoas que cercam o jogador, em geral, elas não têm interesse nenhum em manter o ambiente tranquilo. Querem botar para fora aquilo que de ruim acontece, turbinando esses problemas ou não. Falando apenas a verdade ou aumentando o tamanho do problema. Isso é normal. E no Flamengo isso acontece desde sempre. Agora, se tiver que bater de frente todo mundo ali dentro, que seja assim. Mas que coloque a casa em ordem. Basta de trocar de técnico para quem entra sempre um treinador que compõe com os jogadores. O Dorival Júnior não ficou no Flamengo, isso é uma informação, né, ali na decisão da diretoria, porque ele era subserviente ao grupo. Um ótimo cara, bom técnico, sujeito muito bacana, uma das figuras mais legais aí desse mundo do futebol, pessoa muito educada, nota 10 aí no trato do Dorival, mas o estilo dele é o quê? De composição. Então, quando fazia aquelas partidas ridículas, o Flamengo, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, perdendo para Avaí, Coritiba, times que brigavam para não cair, time que caiu, time que quase caiu, quase perdeu para o Juventude, que já estava todo desmobilizado, perdeu em casa para o Corinthians também, várias derrotas na reta final de temporada passada, numa acomodação, já estavam de férias ali, o Dorival minimizava aquilo ali que é bom o filme dele. Por quê? Porque queriam alguém que fosse mais, cobrasse mais. Aí trouxeram o Vitor Pereira. Mas aí foi engolido como foi o Paulo Souza. Paulo Souza não teve habilidade para lidar, mas tinha razão em muita coisa. O Vitor Pereira errou por não ter sido o Vitor Pereira de outros clubes. Duro, enérgico, meio que tentou ali compor, elogiando o grupo e tudo mais.
Não adiantou. São Paulo parece que está sendo um pouco mais, apertando um pouco mais o parafuso. Com um pouco mais de respaldo, ao que tudo indica. A saída de Marinho dá um sinal nessa direção. Mas é necessário que o torcedor entenda. O técnico, tanto foi o Paulo Souza, como foi o Vitor Pereira, como foi agora o Sampaoli, esses caras estão tentando colocar um sistema de relação mais profissional dentro do Flamengo. E menos paternalismo com os jogadores, que são bem pagos e têm que executar o seu trabalho. Seja ele qual for o jogador. Uma reunião deve acontecer, tá? No grupo, dentro do CT, para lavagem de roupa suja. E a gente conseguindo informações sobre isso, a gente vai trazer aqui no canal. Mas vai acontecer uma reunião, é o que está previsto, e vejamos como é que vai ser essa reunião. Agora, falta ao Flamengo uma liderança acima do elenco, acima da comissão técnica. Urge o momento de Marcos Braz, de Landim, tomarem a frente e colocarem as regras do jogo. E o jogador que não estiver satisfeito, que tome o caminho de um outro clube que queira contratar, pagar a multa rescisória, que vai embora. Não tem insubstituível no futebol brasileiro, não tem jogador insubstituível no Flamengo, não tem Zico. Então qualquer um pode sair, qualquer um pode chegar, isso não tem problema nenhum. E esse é o momento adequado para essa mudança de perfil de elenco, indo ao mercado, trazendo novos jogadores, negociando alguns e que cada um seja feliz em seu eventual novo destino. Mas passa da hora do Flamengo ser mais profissional. E se isso exigir um choque, um conflito interno, para que as coisas melhorem, que assim seja, que isso aconteça. Porque basta de tanto amadorismo, tanto paternalismo, num ambiente onde a condição de trabalho, a estrutura, há bons salários, muita mídia, quando vence todo mundo é herói. É bom jogar em time grande como o Flamengo, né? Um time competitivo. Então cabe aos jogadores fazer o seu máximo. Se um pequeno sacrifício, entre aspas, tem que ser feito para voltar de um aeroporto, ir para o CT, para se preparar melhor para o próximo jogo, para ficar um período sem folga, mas você está indo para casa. Você vai, treina de manhã, à tarde você vai embora, tá com a família, tá com os amigos, tá ali tranquilo. Aí volta, trabalha de novo e tal. E vai ter a folga num outro momento. Não é tão sacrificante assim, né, gente? Vamos combinar, né? Se for pro bem do clube, pro bem do time, pro bem da torcida, não custa o jogador fazer um pequeno esforço nesse sentido. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Faça o download do OneFootball e acompanhe o farto conteúdo e os melhores momentos da Copa Conmebol Sul-Americana, da Copa Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Aconteceu um lance importante, um gol, você assiste do OneFootball logo depois que ele acontece. Teremos live nessa quinta-feira, logo depois do jogo entre Flamengo e Fluminense. O jogo começa às 8 horas da noite, 20 horas. Portanto, lá para as 10h10, 10h15, estaremos aqui para bater um papo sobre esse Fla-Flu. Como será o comportamento das equipes, né? O Fluminense vem de 4 jogos sem vencer, mais de 6 horas e meia sem marcar um gol. Cano não marca um gol há 4 partidas. Pode se reabilitar contra o Flamengo? Claro que sim, ainda mais um Flamengo misterioso. Não sabemos como será a mobilização do time e o comportamento em meio a todo esse problema que vem sendo relatado pelos colegas que fazem o dia a dia do clube. E também, claro, quero destacar aqui o canal de corte com o melhor das nossas lives, o clube de membros do youtube.com/MauroCésar, o nosso blog do All Sport e também o curso online de jornalismo esportivo, além do Use 360 com camisetas e canecas do canal da Live Soft Open e muito mais. Live Soft Open que acontece nessa terça-feira às 8 horas da noite aqui no youtube.com/MauroCésar. É isso, valeu, saudações.